A definição de Peter Drucker para inovação é que inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado como consumidores e fornecedores. O que tem na universidade é educação e conhecimento novo. Agora, isso está um pouco na contramão da mentalidade predominante da universidade, né? Que é uma coisa meio autárquica, a corporação quer que as coisas se resolvam ali, tende a se... Mas eu acho que não, eu acho que a universidade brasileira está mudando. Veja, a universidade brasileira, para a gente começar a contar a outra parte da história, como instituição é uma coisa muito nova. A minha universidade tem 50 anos na prática, não é? E só muito recentemente ela passou a ter uma alma de universidade, a se comportar como universidade. Então, a universidade, até, sei lá, pouco tempo atrás, por exemplo, na época da ditadura militar, a universidade era o principal, talvez, foco de resistência, junto com os trabalhadores, a um status quo estabelecido na época, de uma radicalidade imensa, não é? Então, durante muito tempo, a universidade foi um foco de ação política. Muito recentemente, a universidade passou a ser o que ela deveria ter sido historicamente e nunca foi, porque a gente, na realidade, nunca teve. A universidade no Brasil, ela acontece muito depois da Argentina, por exemplo, né, como universidade propriamente dita. Então, faz muito pouco tempo que a gente, a partir, sei lá, do fim da década de 50, que a gente começou a ter a noção de universidade, de formação de capital humano, de pesquisa na universidade, e que a gente começou a estabelecer o que é o quê? O que é o avanço do estado da arte, do conhecimento puro, da gente entender por que é que houve o Big Bang ou não, ou coisas de filosofia profundas, de discussões sobre ética, valores morais, assim por diante. E, por outro lado, o que é o avanço do estado da prática, quais são os resultados de engenharia, de medicina, de biologia, que contribuem para a melhoria da qualidade de vida ou do aumento da intensidade das transações econômicas na sociedade. Faz pouco tempo que a gente começou a fazer essa diferenciação e entender o que é o quê, que a gente pode fazer os dois, que não é um contra o outro. Então, na hora que você diz, bom, então a gente devia investir mais em engenharia para gerar mais empresas de maior qualidade, com maior intensidade econômica, gerando mais empregos, sim, mas a gente devia investir mais, por exemplo, em filosofia de qualidade, em história de qualidade, em física teórica de qualidade. Nós não precisamos criar uma oposição entre esses dois lados, até porque eles são a mesma moeda. A própria tecnologia que a gente tem hoje mudou o jeito de você ensinar e aprender, ou seja, não é mais esse aluno bitolado que escrevia tudo, é um cara que sabe relacionar, sabe trabalhar em conjunto. Como é que você vê a universidade nesse novo panorama de transformação da educação? Na década de 70, que foi a época que eu me formei, a ideia era que você pegava seu diploma e ele era para sempre. Se você olha hoje os trabalhos que têm sido feitos analisando os formados de universidades no mundo inteiro, Europa, Ásia, Estados Unidos, mesmo no Brasil, se você se formar na minha área, que é a computação hoje, e não fizer nada do ponto de vista de reeducação ou de educação continuada, nos 5 anos depois de você se formar, você vai estar completamente fora do mercado. A gente continua produzindo profissionais para um mercado que está saturado e deixa de produzir profissionais para o mercado que está precisando de mão de obra e não tem. Isso é parte da história da educação superior brasileira, né? Nós criamos muitos cursos que eram fáceis de serem executados, que eram baratos, né? E nos esquecemos das engenharias, que precisam de laboratórios, que precisam... Exatamente, precisam de laboratórios, são cursos complexos, de execução complexa, são cursos intrinsecamente caros do ponto de vista de formação de pessoal, e essa é a razão pela qual existe um apagão de engenheiros no Brasil hoje. Existe uma preocupação que vai da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ao Conselho Nacional da Educação, ao MEC, às empresas, de como é que a gente vai formar mais e melhores engenheiros e mais rápido. Agora, o curso de engenharia é um curso difícil, não é um curso fácil. Assim. Muita gente entra no curso, começa a patinar, tem dificuldade. Por que isso acontece? Olha, um problema do Brasil, estrutural, mais grave que eu consigo perceber, é uma espécie de um apagão, ou uma vela educacional na base do processo como um todo. Eu tenho visto em escolas em todo o Brasil, inclusive nos lugares mais pobres e mais remotos, se você tiver um conjunto de incentivos que estrutura pessoas para aprender matemática com uma certa intensidade, com uma certa qualidade, e ciência da mesma forma, essas pessoas vão fazer isso muito bem. Você tem a Olimpíada Brasileira de Matemática, frequentemente tem aparecido vencedores
dos lugares mais remotos do Brasil, do interior dos estados mais remotos, simplesmente porque eles tiveram a oportunidade, o incentivo e houve um mínimo de estrutura para fazer com que isso acontecesse. Como que você vê esse tipo de educação que é mais permeável até às necessidades de mercado, mas que está fazendo ciência bruta também, num certo sentido, né? O que foi que aconteceu para acontecer um César? Lá atrás, em 1970, e lá vai Caquinho, começou o movimento de ter um departamento de informática na Universidade Federal de Pernambuco. Quando chegou ao redor de 85, isso foi radicalizado, 82, 83, 84, 85 por ali, a gente resolveu fazer um grande departamento. Quando chegou ali pelo meio da década de 90, todo mundo que a gente formava ia embora. E um grupo de professores do então Departamento de Informática foi se perguntar, né, como era que a gente criava relevância, porque a gente era só um ponto de fuga. A gente pegava os melhores alunos, formava e eles iam embora de Recife porque não queriam ficar lá fazendo o que estava disponível como trabalho, que sempre houve trabalho de informática disponível em Recife, desde que o Brasil é Brasil em termos de informática. O Recife tem empresa de informática com 40 anos de idade. Então criou-se um centro para criar relevância para a universidade. Então a gênese do César é essa. E aí o que a gente faz a partir daí? A gente começa a atrair problemas complexos. Quando você atrai problemas complexos, você cria novos problemas para a universidade. O César foi responsável pela mudança da agenda de pesquisa de muitos professores da universidade, que para contribuir para a solução de certos problemas, tiveram que se mobilizar e mudar seu foco de atividade acadêmica para uma certa demanda nova que existia ali ao redor e que apresentava problemas sofisticados e complexos do ponto de vista acadêmico e educacional. E você acha que o modelo do César é um modelo replicável na sociedade brasileira? Em outras escalas, e até na escala Porto Digital, você tem o Tecnopuc, por exemplo, associado à PUC do Rio Grande do Sul, você tem o CERT, perto da Universidade Federal de Santa Catarina, você tem institutos surgindo aqui e ali, você tem o Titã no Ceará, e você tem o Atlântico no Ceará também, mas no Brasil o processo de criação e de sustentação de instituições privadas, sem fins lucrativos, independentes, para fazer inovação, é um processo muito árido ainda, gasta muito empreendedorismo pessoal, gasta muita dedicação de conjuntos de pessoas que têm que fazer isso durante uma década e meia. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1.